Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Como jejuar corretamente? Para que serve o jejum? Hoje eu vou responder 7 perguntas sobre o jejum que mais os internautas me fazem. Está no ar o programa Dica Rápida. Bem, a primeira pergunta é para que serve o jejum? Muita gente não sabe para que jejuar. Muitos pastores, pregadores dizem, você tem que jejuar. A pessoa pergunta, por que eu tenho que jejuar? Para que serve o jejum? Vamos lá, o jejum serve para mortificar as obras da carne. Ou seja, para poder queimar, ajudar a queimar os nossos defeitos. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa teimosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que tem amante, uma pessoa que rouba os outros, faz algum tipo de maldade. Se ele começar a jejuar, isso vai ajudar os desejos dele serem abatidos. Vamos meditar em Mateus 4, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Até o próprio Jesus jejuou, porque ele estava em carne, e ele queria nos dar exemplo, para que a carne dele fosse mortificada. Então, assim como Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, para sua carne ser mortificada e o espírito usá-lo mais, assim nós também temos que fazer. Então a gente jejua para mortificar as obras da carne, para a gente entender melhor a voz de Deus, para a gente obter as vitórias de que a gente precisa. Muitos não conhecem o poder do jejum. O jejum nos ajuda bastante a vencer o vício do cigarro, o vício da bebida, as dificuldades da vida, a depressão. O jejum ajuda tudo isso. Para vencer as tentações, o jejum é um dos melhores remédios. Vamos à segunda pergunta. Que horas devo começar o jejum? Bem, a Bíblia não fala horário. Jejuai meia-noite. Não está escrito isso. Tem muita gente que me pergunta, meu pastor falou para eu jejuar meia-noite, tem que começar meia-noite. Não tem que começar meia-noite nada. Quando eu vou jejuar, eu nem presto atenção que horas que é. Entendeu? Que horas são? Não sei, entendeu? Jejuo, às vezes começo a jejuar 10 horas da noite, 10 e meia, 11h40, meia-noite e 20. Eu nem presto atenção, nem olho o relógio. Eu simplesmente, na hora de deitar, eu já entro em jejum até no outro dia. Então não tem esse negócio de horário para jejuar. Você jejua a hora que você quiser. Você pode começar a jejuar de manhã e ficar até a noite. Pode começar a jejuar à tarde. Não tem nada, a Bíblia não fala nada. Deus deixa livre para cada um. E a hora de entregar, eu tenho que falar com Deus, pastor? Pode falar ou não, entendeu? Tem pessoa que fala, Deus, eu estou começando o jejum agora meia-noite e vou entregar amanhã meio-dia. Se ele falou com Deus, ele vai ter que cumprir. Agora, Senhor, igual eu faço, antes eu fazia isso, mas agora eu não faço. Agora eu falo, Senhor, estou começando o jejum, eu vou entregar quando eu sentir. E eu vou tocando, entendeu? Se eu sentir 2 horas, 3 horas, 6 horas, 8 horas, meia-noite, eu entrego quando eu estou afim, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu deixo as coisas acontecerem e o que eu sentir eu faço. O meu jejum é assim e Deus ouve. Terceira pergunta, eu posso chupar bala durante o jejum? Muita gente também me pergunta sobre isso. Será que eu posso chupar bala? Depende. Para que você quer chupar bala? Eu quero chupar bala porque eu acho gostoso. Não, aí não. Aí quebra o jejum. Não quero chupar bala porque eu fico falando o tempo todo, eu posso estar com mau hálito e atendo os clientes e tal. Então pode. Mas o importante é que você combine isso com Deus antes. Quando você vai jejuar, você tem que falar com Deus qual é o tipo de jejum que você vai jejuar. A Bíblia não condena você chupar bala durante o jejum, mas você tem que conversar. Deus, amanhã eu vou jejuar, eu vou chupar bala, tá, Senhor? Eu vou beber água, vou fazer isso aqui. Você fala o que você vai fazer. O combinado não sai caro, como o povo diz, né? Então fale com Deus o que você vai fazer, que não tem problema nenhum. Quarta pergunta. Na graça, eu preciso ainda jejuar, pastor? Porque tem gente que pensa assim, não, o jejum era do Antigo Testamento, agora que eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso jejuar. Errado, pensamento diabólico, tem nada a ver. Vamos a um texto bíblico. Atos 13, versículos 2 e 3. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. Tá vendo? Os apóstolos jejuavam, mesmo no livro de Atos. Já tinha acabado o Antigo Testamento, começou o Novo, continuaram jejuando. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo disse que servia a Deus nos jejuns. Então, o jejum é do Novo Testamento, sim. Pregador que diz isso é um pregador ou está endemoniado, entendeu? Ou então, não sei qual Bíblia que ele está lendo. Porque o jejum é imprescindível para matar a carne. Se você não jejuar, vai ser muito difícil vencer a carne e ouvir a voz de Deus. Então o jejum é para os nossos dias, sim. O Senhor Jesus falou sobre isso, os apóstolos continuavam jejuando e você deve também jejuar.
E é importante você saber também que durante o jejum você tem que orar. Jejum e oração tem um poder muito grande. Agora tem pessoa que fica jejuando, comecei a jejuar. Aí ele fica parado, olhando para o tempo, só ouvindo música, esperando dar a hora para ele entregar o jejum. Pelo amor de Deus. Quando você estiver em jejum, você tem que ouvir louvores, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler a palavra, tem que se envolver com Deus. É um tempo que você tirou para se consagrar. Então tem que ter oração no jejum, que vai se tornar muito mais poderoso esse jejum para você. Então o jejum bíblico não é só do Antigo Testamento, é do Novo também. Quinta pergunta, como fazer jejum com propósito? Muita gente faz essa pergunta também. Veja bem, quando você começa a jejuar, você não pode falar, Deus, eu estou jejuando, tá bom? Amém, me abençoa. Não, tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Deus, eu estou jejuando para o Senhor salvar minha casa, minha família inteira. Senhor, eu estou jejuando para eu ter dons. Eu estou jejuando, Senhor, para ser batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, eu estou jejuando para eu entender a tua voz melhor, para eu conseguir um emprego para sustentar minha família. Você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Coloque o propósito diante de Deus. Olha o que está escrito em Esdras 8, 21. Apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós, para os nossos filhos e para todas as nossas posses. Aqui Esdras jejuou e disse, Senhor, eu estou jejuando para minha viagem ser bem sucedida. O Senhor me abençoar, me proteger, me levar em paz até Jerusalém. Você está entendendo? O jejum tem que ter um propósito, não pode jejuar sem propósito. Sexta pergunta, eu posso ter relação sexual durante o jejum? Não. Por quê? Porque você está se guardando para Deus. É um momento de consagração. Como é que você vai ter relação sexual? Não tem sentido. Não é pecado ter relação sexual durante o jejum, mas quebra o jejum. Você está entendendo? Então não pode. Por isso que o jejum prolongado é perigoso. Porque uma pessoa casada não pode fazer jejum prolongado se o marido ou a esposa não aceitarem. Você falar, não, eu não quero, você não pode fazer. O que é jejum prolongado? Fica 7 dias de jejum, 14, 21. E como é que fica o marido? Como é que fica a esposa? Pode fazer isso? Não. A Bíblia fala que o outro tem que concordar. Então pode ter relação sexual? Não. Evita até tirar a roupa perto do seu marido, perto da sua esposa, para não causar prazer nele. É um momento de consagração ao Senhor. Se você não entender como fazer jejum certo, você vai apenas fazer o quê? Um regime, entendeu? Tem gente que acha que está fazendo jejum. Está fazendo regime. Deus não está ouvindo, está fazendo tudo errado, entendeu? Igual fazer jejum tratando mal a família, faz jejum falando mal dos outros, faz jejum assistindo filmes errados. Aí diz que Deus está recebendo o jejum. Faz jejum, fica assistindo um jogo de futebol xingando o juiz. Isso não existe, gente. Jejum é momento de consagração. É momento de você evitar pecar. Ficar ali na presença do Senhor, buscando a Ele, para receber mais dele. Tem nada a ver isso que algumas pessoas estão ensinando. Por isso que não consegue se consagrar. Quando vai pregar, Deus não usa. Quando vai orar, Deus não cura. Quando vai entregar a revelação falsa. Por quê? Não sabe buscar o Senhor e fica aí pagando mico nas redes sociais. Sétima pergunta. É verdade que alguns demônios só saem através do jejum? Sim, é verdade. O texto bíblico fala muito bem sobre isso. Vamos ao texto? Marcos 9, 28 ao 29. Está escrito assim. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes, essa casta só pode sair por meio de oração e jejum. Os discípulos tentaram expulsar os demônios e não conseguiram. E eles perguntaram ao Senhor Jesus, por que a gente não conseguiu? E Jesus disse, porque essa casta de demônios só sai através de jejum e de oração. Ou seja, vocês não estão orando e nem jejuando, os demônios não respeitaram vocês. Então a gente precisa estar jejuando, a gente conseguir fazer obras maiores no nome do Senhor. Você pregador, quando for pregar, jejua antes, que Deus vai te usar mais. Você que é um orador, você ora por cura. Jejue antes. Nas nossas orações aqui, principalmente nas terças-feiras, eu sempre jejuo para Deus me usar mais. E Deus cura, renova, transforma, batiza com o Espírito Santo. Deus ouve o jejum da gente. Então tem demônio que só vai sair se você estiver jejuando constantemente. Jejue pelo menos 2 vezes por semana. O ideal seria 3, né? Se você tem uma vida bem consagrada, você é um líder, você é um pastor, você é um pregador, você é um cantor, 3 vezes. Mas você é uma pessoa comum da igreja, então pelo menos 2 vezes. Isso vai fazer com que você esteja mais perto de Deus, seja mais usado pelo Senhor, e toda oração que você fizer, o demônio vai respeitar, vai cair por terra, e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. O jejum faz bem tanto para o seu corpo, quanto para a sua alma, quanto para o seu espírito. Todo o corpo, a alma e espírito,
e a sua família vão agradecer o jejum que você está fazendo, porque vão ver a mão de Deus sobre a sua vida. Se você quer ver o crescimento espiritual, meu filho, não pode abrir mão do jejum de jeito nenhum. Se você aprendeu o que é jejum neste vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos agora e deixe o seu like aqui, porque o YouTube vai pegar o vídeo e vai passar para mais pessoas e Deus vai te recompensar, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz!